Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels, editorial Bom Tempo, edição 2010. 100 anos depois do manifesto, segundo Lucien Martin, páginas 231 a 237. A publicação do Manifesto Comunista em 1848 é uma das grandes datas do movimento operário. O marxismo tem um duplo aspecto. Constitui um dos sistemas científicos mais grandiosos que o homem já conheceu e, por outro lado, é a expressão da consciência da classe operária, em outras palavras, a teoria da revolução proletária. Esses dois aspectos aparecem harmoniosamente na brochura de Marx e Engels, Manifesto de uma classe ascendente que reivindica seu lugar na arena da história, e, ao mesmo tempo, a popularização com admirável clareza de uma teoria nova e audaciosa da evolução social. No manifesto, Marx aparece pela primeira vez com o domínio de toda a sua doutrina. 1848 é realmente a data de nascimento do marxismo, o germe de tudo o que ele trará de essencial à ciência social e histórica já se encontra aí. Determinismo histórico, noção de luta de classes, grandes tendências da economia capitalista, missão histórica do proletariado. Além disso, essa missão nada tem a ver com o messianismo proletário como quiseram alguns, pois sua base não é uma noção de justiça imanente, mas o estudo da estrutura social. Enfim, digamos que também do ponto de vista puramente literário, o Manifesto é uma grande obra. Marx, razoável estilista, soube produzir uma autêntica obra-prima literária. Fórmulas com admirável clareza e força são convincentes. Exprimem uma certeza insolente que, no entanto, não choca o leitor, pois dá a impressão de que a razão disso é uma profunda confiança nos destinos da classe com a qual os autores se identificam. O Manifesto é a expressão de uma época alegremente otimista. É a obra de dois escritores jovens e já com domínio de seu talento. O Manifesto de uma classe também jovem, mas já reivindicando seu lugar na história. Se alguém tivesse perguntado a Marx em 1848 qual seria, em sua opinião, o destino do marxismo e do manifesto um século depois, dentro do espírito paradoxal que às vezes tinha, ele não disse. Um dia que não era marxista? Talvez respondesse: ora, quero muito acreditar que ninguém fale mais do marxismo nem do manifesto. A humanidade há muito tempo engajada no caminho do socialismo, terá outras tarefas mais urgentes do que a de se ocupar dessas velharias. E talvez tivesse acrescentado citando uma bela fórmula de sua crítica à filosofia do direito de Hegel, que só se suprime a filosofia realizando-a, e que o marxismo já terá sido gloriosamente suprimido em 1948 pela realização dessa sociedade socialista para a qual ele terá contribuído tão fortemente. O primeiro centenário do manifesto chegou. Fala-se sem cessar do marxismo, mas jamais se esteve mais distanciado da realização de seus ideais, em relação a todos os aspectos, infelizmente. Nossa época é diametralmente oposta à de 1848. Diante da clareza cristalina de 1848, nosso tempo apresenta o espetáculo de uma humanidade em desespero, possuindo, no entanto, meios técnicos com os quais ninguém sonhava há um século. Naquela época, uma burguesia em pleno vigor se via acossada por um proletariado pronto para lhe suceder. Hoje, as marcas cadavéricas já são visíveis no corpo do capitalismo, e seu sucessor está definhando. Ao otimismo revolucionário do jovem Marx corresponde o pessimismo koestleriano, e uma importante fração da opinião progressista chega a se perguntar se o marxismo continua a ser o guia certo da ação da classe. O manifesto ainda tem uma mensagem para os oprimidos de nossa geração? Dois fatos caracterizam nossa época, fatos que Marx não podia prever, o fenômeno fascista e o fenômeno stalinista. Entretanto, extraímos do manifesto uma passagem que põe em evidência um aspecto importante da gênese dos movimentos da massa fascista. Nota 1. Eis o texto em questão. O lumpen proletariado, essa putrefação passiva das camadas mais baixas da sociedade, está por toda parte, entranhado no movimento por uma revolução proletária. Contudo, suas condições de vida o predispõem, sobretudo, a se vender à reação. Mas daí a pressupor a amplitude que tomariam esses movimentos a uma distância que, em sua época, Marx não podia transpor. Essencialmente homem de progresso,
como a maior parte de seus contemporâneos, a ideia de que a burguesia pudesse um dia recolocar em questão as conquistas que constituem a parte mais positiva de seu balanço histórico continuou-lhe estranho. Ora, a existência do fascismo nos obriga a rever uma das passagens mais célebres do manifesto. Na sociedade atual, o proletariado tem a perder mais do que os seus elos. Ele pode perder toda essa liberdade relativa, todas essas possibilidades de luta das quais ainda se beneficia na democracia burguesa. Isto não constitui uma justificativa para o reformismo, mas certamente uma condenação dessa política do pior, pela qual os comunistas acabaram sendo os culpados na Alemanha antes de 1933 e que eles praticam atualmente na França. Para a orientação da classe operária, o fenômeno stalinista é revestido de uma importância muito maior do que o fascismo. Tentamos fazer seu balanço baseando-nos em fatos indiscutíveis que ninguém de boa fé poderá contestar. Existe no mundo um Estado que recusa a seus operários o direito de viajar livremente em seu próprio país. Não nos referimos a viagens ao exterior, pois estas devem neles produzir o mesmo efeito de uma viagem interplanetária no meio francês. O nível de vida desses operários não atinge 30% do mínimo vital francês, mas ele não tem o direito de greve. Acima dele, uma elite diretorial tem direito a todos os prazeres. Esse Estado tem o triste mérito de ter sido o único a organizar a desigualdade do racionamento em favor de seus privilegiados. Um nacionalismo que chega ao chauvinismo, mais desenfreado, domina a vida política, invoca um passado histórico dos mais reacionários e um Suvarov estrangulador da Revolução Francesa. Foi transformado em modelo para a juventude. Um culto cerca os dirigentes, culto que evoca para nós, ocidentais, os costumes do Oriente Antigo. Em matéria de política externa, esse Estado ocupa um certo número de países mais fracos, aos quais impõe uma indenização substancial de guerra, que explica a miséria dos operários desses países. Nota 2. Eis aí fatos que, na realidade, ninguém de boa fé poderia contestar. A miséria operária na União Russa Socialista Soviética, a desigualdade social e outros fatos dessa ordem são confirmados por inúmeras testemunhas como Guide ou Kravchenko. Uma menção muito especial deve ser reservada ao artigo de O. Rosenfeld em um número de junho de 1947 da Revista Socialista, A Desigualdade Social Organizada. De fato, esse artigo provocou uma réplica do estudioso soviético Konstantinov, publicada no número 15 da Revista Socialista, com resposta de Rosenfeld, em que não contesta nenhum dos fatos alegados, mas tenta justificá-los. Para qualquer pessoa que queira honestamente saber o que a União Russa Socialista Soviética representa hoje no terreno do progresso social, a controvérsia Rosenfeld-Konstantinov constitui o mais preciso dos documentos. A proibição de fazer greve e a obrigação de passaporte interno são fatos notórios. Por outro lado, todos sabem que existe na União Russa Socialista Soviética uma ordem Suvarov. Não é um fato insignificante. Esses fatos caracterizam um regime. Enfim, a todos os que querem saber o quanto a ocupação soviética custa à classe operária de um país, sugerimos a leitura da reportagem de Madame Violis no Ce Soir, de 5 de fevereiro de 1948. Perguntamos: um Estado que extrai uma indenização de guerra de um país cujos operários se encontram em uma miséria como essa tem o direito de invocar o internacionalismo proletário? O conjunto desses fatos indiscutivelmente corresponde à noção que traduzem os termos reação, regime de direita, totalitarismo e até mesmo fascismo. Que 200 milhões de homens sejam submetidos a um regime como este é triste, trágico mesmo. Não é excepcionalmente grave visto na escala da história, pois sempre houve fracos reacionários no mundo. Ao contrário, o que é muito grave é que o regime continue a se vangloriar de ser de esquerda. Para milhões de homens de boa fé, ele continua a representar a experiência marxista. Nota 3. E como não acreditariam nisso, se por toda parte o afirmam? Que a União Russa Socialista Soviética e todos aqueles que defendem seu ponto de vista continuem a afirmar que o regime russo atual é uma realização marxista é compreensível. Mas o que é muito mais significativo é que a imprensa de extrema direita,
que não se priva de atacar a União Russa Socialista Soviética, não pareça querer colocar em dúvida o caráter marxista da experiência stalinista. A leitura da imprensa franquista é bem particularmente significativa em relação a isso. Nela, a Rússia é designada habitualmente pela expressão regime marxista. Parece que nesses meios há interesse em lançar a confusão na classe operária e em fazer recair no marxismo todas as responsabilidades históricas do stalinismo. Nessas condições, o número dos que sabem que a União Russa Socialista Soviética nada tem a ver com o marxismo é ínfimo. Ele se reduz praticamente a alguns socialistas de esquerda. Oder Hitler fracassou com sua fraseologia pseudo-socialista. Stalin teve êxito graças ao prestígio de uma revolução que, entretanto, assassinou. Eis o elemento essencial para o diagnóstico de nossa época e talvez a chave de nosso desespero, a reação que instalou nas fileiras operárias. Qualquer perspectiva da luta de classes é, com isso, desfigurada. Um governo burguês, por menos que de direita que seja em relação a outros, pode ser apresentado como cúmplice da mais obscura reação se opuser a um interesse soviético. Não se pode mobilizar contra ele energias operárias que sejam, assim, desviadas de tarefas especificamente operárias. Um governante que se insurja contra a opressão e a exploração muito reais de seu país pela União Russa Socialista Soviética é considerado um homem de direita. Por isso perde a simpatia operária a que têm direitos os defensores de todos os oprimidos. Consequentemente, toda uma fração do proletariado coloca sua imensa autoridade moral a serviço da opressão e deixa para os reacionários a defesa de uma causa justa em si mesma. Um movimento corajoso, uma greve, por exemplo, pode favorecer o interesse inadequado aos operários e tornar-se, por isso, um instrumento de uma luta política reacionária. As noções tradicionais de esquerda e de direita, verdadeira bússola da ação política, perderam toda a significação e não a reencontraram. Tanto é que os representantes diplomáticos de Molotov sentavam-se à esquerda nas assembleias. Palavras de ordem como nada de inimigos à esquerda, que prestaram tantos serviços, são a partir de então vazias de qualquer conteúdo. Em um romance de nossa juventude, um marinheiro revoltado deforma a única bússola a bordo para desviar o navio de sua rota e conduzi-lo a paragens apropriadas a seus planos criminosos. Com suas noções de direita e de esquerda deturpadas, o proletariado atual lembra esse navio. A consciência da classe operária é adulterada pela intrusão da ideologia de um Estado imperialista. A partir de tudo isso, pode-se concluir que o marxismo faliu ou que o manifesto deixou de ser atual. Pode? Entende-se que, diante do fracasso da experiência soviética, fracasso no plano socialista, pois no plano imperialista ele constitui indubitavelmente um dos mais surpreendentes êxitos da história, espíritos eminentemente progressistas tenham concluído que é impossível se chegar ao socialismo pela via marxista. Eis aí um erro fundamental. Não se poderia, em hipótese alguma, repeti-lo. O fracasso soviético não é um fracasso marxista. O que lemos nos escritos de Marx e Engels no prefácio de uma edição russa do Manifesto de 1882 não deixa dúvida alguma sobre essa questão. Cita: o Manifesto Comunista tinha como tarefa a proclamação do desaparecimento próximo e inevitável da moderna propriedade burguesa. Mas na Rússia, vemos que ao lado do florescimento acelerado da velhacaria capitalista e da propriedade burguesa, que começa a desenvolver-se, mais da metade das terras é possuída em comum pelos camponeses. O problema agora é, poderia a Obshchina russa, apesar de muito deteriorada ainda uma forma primitiva da propriedade comum da terra, transformar-se diretamente na propriedade comunista? Ou, ao contrário, deveria primeiramente passar pelo mesmo processo de dissolução que constitui a Revolução Histórica do Ocidente? Hoje em dia, a única resposta possível é a seguinte: se a Revolução Russa constituir-se no sinal para a Revolução Proletária no Ocidente, de modo que uma complemente a outra, a atual propriedade comum da terra na Rússia servirá de ponto de partida para uma evolução comunista. Londres, 21 de janeiro de 1882, fim da citação. Não há como se enganar. Aí está claramente formulada a teoria da revolução permanente e, ao mesmo tempo, a condenação formal da teoria stalinista do socialismo em um único país. Que não se proclame o doutrinarismo. Não somos escravos de texto algum e estamos dispostos a aceitar até mesmo o socialismo realizado contra todos os princípios do marxismo, ainda que seja necessário rever ou abandonar este último.
mas é muito ilógico atribuir ao marxismo o fracasso que Marx e Engels previram há meio século. A realidade russa atual constitui a mais brilhante verificação da doutrina marxista. A partir de outra perspectiva, a existência do fenômeno fascista no mundo nos obriga a reconsiderar a questão da espontaneidade e da fatalidade históricas. Ainda neste caso, o marxismo autêntico sai incólume da prova. A partir de outra perspectiva, em uma obra já antiga, Fritz Sternberg, nota 4, Fritz Sternberg, Der Imperialismus und seine Kritiker, 1927. Expõe a questão com muita clareza. Ele lembra que a evolução da infraestrutura econômica simplesmente traça o quadro das possibilidades históricas e que esse quadro deve ser preenchido por iniciativa da classe ascendente. Uma revolução torna-se possível quando um sistema econômico-social é incapaz de sobreviver e, ao mesmo tempo, quando uma nova classe está pronta ideologicamente para assumir sua sucessão. Sternberg considera a eventualidade da revolução acontecer demasiadamente tarde. Neste caso, a humanidade correria o risco de cair em um período de... É um termo em alemão, termo de Sternberg sociologicamente criticável, mas que passa a imagem. Pode-se traduzi-lo por período extra-histórico. A queda da civilização antiga é um ótimo exemplo disso. Atualmente, a evolução objetiva da economia capitalista cria a miséria da qual pode sair a revolução proletária. Mas na ausência de uma ideologia proletária de classe, essa energia potencial pode ser canalizada por movimentos fascistas que levariam a humanidade ao impasse. Por outro lado, parte da guerra imperialista corre o risco de ser acompanhada por tamanhas destruições de riquezas que a edificação do socialismo se revela impossível. Pode-se mesmo ir mais longe com a comparação entre a situação atual e a situação da cultura greco-romana em seu declínio. Houve um momento em que, não sendo mais viável o sistema escravagista, a questão de sua sucessão deveria se impor. Ora, os escravos a quem cabia normalmente essa sucessão não tinham ideologia autônoma de classe. Sua consciência era alienada pela ideologia da classe dominante da época. No espírito da maior parte deles, o resultado de uma revolta coroada de sucesso devia consistir em uma inversão dos papéis sociais e, em hipótese alguma, em uma passagem do sistema escravagista para um nível histórico superior. Essa incapacidade da revolução dos oprimidos custou à humanidade os poucos séculos de barbárie que vão do imperador Aureliano até Carlos Magno. Ora, a situação atual é bem semelhante. Se a classe operária não parece madura para suceder a burguesia, a razão essencial disso é a alienação de sua consciência de classe pela ideologia de um sistema de opressão. Não é, então, a falência do marxismo que caracteriza nosso tempo, mas realmente a falência da classe operária. O marxismo continua a ser um instrumento incomparável para compreender o passado e também, sem dúvida, o futuro, mas ele perdeu sua eficácia histórica pela fraqueza que acreditamos momentânea de seu suporte social. Nota 5. Aqui convém fazer uma distinção entre o marxismo-ciência e o marxismo-consciência de classe. O marxismo-ciência é mais atual do que nunca. As descobertas modernas da lógica das relações, por exemplo, da matemática, teoria dos conjuntos, da biologia, algumas doutrinas filosóficas na moda, a filosofia de Emily Meyerson, por exemplo, constituem uma série de triunfos indiretos e às vezes desconhecidos do método dialético. Na ciência histórica, Marx e Engels citaram o caso de Guizot, político reacionário, mas que, como historiador, aplicou o método do materialismo histórico. De nossa parte, poderíamos citar Jérôme Karpopino, um perfeito político reacionário, mas cujo livro Scylla, ou La Monarchie Manquée, constitui um verdadeiro exemplo da aplicação dessa doutrina. Na realidade, os princípios do marxismo fazem parte hoje do bem comum dos pesquisadores e de todas as categorias, são muito mais usados do que comentados. O complexo marxismo, classe operária, Marx utiliza na crítica à filosofia do direito de Hegel. Uma imagem muito bonita. O proletariado é o coração da revolução, a filosofia a cabeça. Ao contrário, perdeu uma parte de sua eficácia histórica em consequência dos motivos que desenvolvemos acima. De uma certa perspectiva histórica, esse fracasso pode aparecer como uma falência do marxismo. Na realidade, trata-se de outra coisa inteiramente diferente. A atitude de um Burhan
antigo marxista, é muito característica. Na parte crítica de sua obra, apoia-se no marxismo, mas perdeu a confiança na missão histórica do proletariado e vê uma classe ditatorial aguardando o futuro da humanidade. Uma crítica de Bourdieu nos levaria bem mais longe. Digamos simplesmente isto: ou a classe ditatorial suprimirá a exploração, o que não acreditamos, e neste caso isso seria a justificativa do stalinismo, ou ela não poderá nem vai querer fazê-lo, e neste caso a revolução dos oprimidos virá mais cedo ou mais tarde. A grande tarefa do momento parece ser a reconstrução de uma consciência de classe operária autônoma, sem a qual não há esperança de sair do marasmo atual. O principal elemento dessa reconstrução deve ser uma crítica à realidade soviética e uma análise de seu verdadeiro papel no momento histórico atual. Ora, para desempenhar bem essa tarefa, ainda não há melhor instrumento do que o marxismo. Além disso, ninguém propôs outro. Proletários de todos os países, univos. Ainda é a palavra de ordem do momento, mas trata-se de se unir em torno de uma ideologia de classe e de modo algum em torno da ideologia de um imperialismo. Sem uma ideologia de classe, não escaparemos da queda do abismo. Lucien Martin, C'est un après le manifeste, texto publicado no número 24 da revista Spartacus, Paris, fevereiro de 1948, traduzido para esta edição por Wanda Caldeira Brandt.